Protótipo, sentido, referência. São tantos os elementos que compõem a conversa sobre semântica que eu nem sei por onde começar e já adianto, não vamos falar sobre todos eles. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a este espaço. Você está aqui acompanhando a série O Que É, um espaço em que eu trago uma introdução das diferentes áreas da linguística, e tem uma outra série combinada com essa que se chama Linguistas do Mundo, em que eu trago uma referência de pensamento para essa área do conhecimento que eu apresentei para vocês. Sempre se lembre que há aqui embaixo as referências bibliográficas que eu usei para fazer o vídeo e também que podem ajudar você a extrapolar aquilo que eu escolhi trazer aqui para esse roteiro, que é, como eu disse, uma introdução e que poderá ajudar você a avançar aí nesses conhecimentos, se for do seu interesse. A gente está aqui hoje para falar de semântica. Acho um tema dificílimo, complexo, embora a definição pareça muito simples. Se você for ao dicionário ou mesmo na introdução de vídeos introdutórios ou textos introdutórios sobre semântica, o que você vai ver com frequência é a definição mais convencional mesmo, dizendo que a semântica é o estudo do significado das palavras e das sentenças. E aí a gente já começa com aquela pulguinha atrás da orelha que você pode dizer assim para mim: mas, Jana, você não falou que o significado das palavras está contido lá nos estudos de lexicologia e lexicografia, quando o pessoal vai elaborar o dicionário? A gente já não viu isso? A gente viu, mas era um outro olhar sobre o significado. Aqui também vai se falar de significado, quando vai se estudar a semântica. Mas é um outro jeito de olhar para a questão do significado. E quando a gente pensa nesse outro jeito de pensar a questão do significado, a gente não pode esquecer que são várias as teorias que vão tentar explicar esse elemento do significado, de como se dá o significado nas línguas. Várias as teorias pensam linguagem, portanto, várias as teorias vão pensar também a questão da semântica. E é por isso que é interessante a gente fazer um breve panorama mesmo do começo dela, né? O termo foi cunhado lá pelo Michel Breal, que foi professor de Saussure, de quem já falamos aqui também. Mas é claro que a questão do significado, ela não surge com o momento em que o Breal vai lá e cunha o termo no final do século XIX. É claro que vai se pensar a questão do significado desde sempre na história do mundo. Os filósofos estão preocupados com essa questão. E é, portanto, ainda em Aristóteles que a gente tem lá uma teoria das sentenças, em que vai se propor uma série de reflexões sobre a questão do significado. Um exemplo de um olhar para a questão do significado é um conjunto de sentenças muito estudada, muito comentada, não só, mas também nos textos introdutórios sobre a questão da semântica, que é aquele exemplo que talvez você já conheça, talvez você me diga: nunca ouvi falar de Aristóteles, nunca ouvi nada de Aristóteles, né? Aristóteles é uma figura importante, mas talvez você diga: não conheço o que ele já fez. Mas essas três sentenças, muito provavelmente, já passaram por você aí, que são aquelas que dizem assim: todo humano é mortal, José é humano, logo José é mortal. A gente tem aí três sentenças que se configuram de maneira lógica. E o que isso significa? O que eu estou querendo dizer com isso? Que você pode extrair, por exemplo, o nome José e trocar por outro, e essa conclusão vai continuar sendo a mesma. Você vai continuar podendo fazer esta mesma conclusão. Você pode trocar esse nome, por exemplo, e isso não altera a conclusão a que se chega. A gente tem aí, então, uma reflexão que vai lá ser feita sobre a questão da inferência e sobre como é que esses argumentos estão aí reunidos, então o todo humano, o mortal e a relação com esse verbo ser. E essas reflexões trazidas de Aristóteles, elas, digamos assim, que dominam o pensamento sobre a questão do significado durante muito tempo na história. E por que eu estou dizendo isso a você? Porque quando a gente olha para uma sentença dessa forma lógica, a gente está atribuindo também um entendimento sobre língua. E há outras formas de se pensar os entendimentos sobre língua e, portanto, de pensar a questão do significado, que não através desse entendimento lógico. É até curioso pensar o David Crystal,
ele tem um dicionário, uma enciclopédia de linguística, e quando ele introduz lá o termo semântica, e ele vai falar sobre semântica, ele traz justamente uma explicação rápida sobre a semântica formal, que é uma das formas de se estudar semântica, e ele vai dizer que essa semântica formal, que passa bastante por esse elemento explicativo da lógica e da matemática, que na verdade é mais lógica e matemática do que linguística. Então é interessante a gente pensar também que dentre essas várias semânticas que estão incluídas dentro da semântica, a gente já tem também o elemento da treta aí, que é justamente do confronto, digamos assim, eu vou chamar de confronto, mas sei lá se essa é a palavra certa, entre os diferentes entendimentos que tem sobre língua e que impactam o entendimento sobre semântica. E quando a gente pensa nisso, então, eu trouxe aqui, gente, o exemplo de pensar o significado, nesse caso a inferência a partir dessa fórmula, desse exemplo emblemático e lógico que a gente vê em vários manuais, em vários espaços. Mas é claro que, na verdade, quando vai se estudar o significado, esse é um exemplo e existem tantos outros. E essas várias semânticas, a primeira delas, digamos assim, seria justamente a semântica formal. E a semântica formal tem uma figura muito importante que é o Frege, que é um lógico alemão, que vai pensar de outra forma, ainda lógica, mas esse exemplo trazido por Aristóteles, a partir de estruturas parecidas, mas não idênticas a essa proposta trazida aí na discussão aristotélica. E aí ele vai dizer, espera, não dá para a gente explicar as coisas desse jeito, a gente vai ter que pensar de outra forma. E aí ele vai agregar a discussão, falando sobre a questão do sentido e da referência, que eu ouvi tantas vezes nas aulas na faculdade. Professor Raja, muito obrigada pelos ensinamentos. Em que Frege vai falar sobre a questão do Sinn e Bedeutung, em que ele vai trazer justamente essa ideia de referência que é muito importante para a semântica, ou ao menos para uma parte dos estudos da semântica, e a questão do sentido que está atrelado a essa questão da referência, em que vai se pensar a relação entre aquilo que é extralinguagem, que está no mundo, e aquilo que está na linguagem e que se usa para se falar daquilo que está no mundo, né? E aí, de novo, a gente tem então o lugar de tentar fazer essa explicação através da lógica e da matemática. E aí tem uma figura interessante, que é o George Lakoff, que é um pesquisador da semântica, que queria entender a questão da semântica e a princípio o fazia a partir de um olhar gerativo, que tem a ver com Chomsky, que a gente já falou dele aqui também. Mas que ele rompe com isso. Nas palavras do professor Borges Neto, a principal área de conflito na época era o grau de abstração das estruturas linguísticas subjacentes. O ponto em disputa era a distância entre as estruturas profundas e as estruturas superficiais, ou, em outras palavras, o grau de aproximação entre as estruturas profundas e as representações semânticas. Enquanto a teoria padrão procurava manter a estrutura profunda e a estrutura superficial bastante próximas, os dissidentes propunham que se distanciasse mais a estrutura profunda da estrutura superficial e que se aproximasse a estrutura profunda das representações semânticas. E rompe com esse entendimento e ele vai pensar a partir da linguística cognitiva, que entende a questão do significado como corporificado, ou seja, não é possível pensar a questão do significado se não atrelado às interações corpóreas, sociais que a gente tem aí com o ambiente e que impactam significativamente a maneira como a gente conceitualiza o mundo, categoriza o mundo, pensa o mundo. E aí, para a semântica cognitiva, a questão das categorias e como é que a gente faz essas categorias e como é que a gente conceitualiza as coisas e como isso está lá representado de maneira imagética, digamos assim, no nosso cérebro, é muito importante. Mas sempre considerando esse elemento corpóreo, digamos assim. Para Lakoff isso é importante. Mas essa é a única outra forma de pensar semântica? Não. No Brasil a gente tem, por exemplo, o Eduardo Guimarães, que é um pesquisador, professor da Universidade Estadual de Campinas, que vai falar da semântica a partir de um outro lugar. Ele vai pensar a semântica como a semântica da enunciação, a semântica do acontecimento, em que a enunciação, a dialogia, portanto, é fundamental para pensar a questão do significado. Ele vai dizer pra gente, esta configuração das cenas nos espaços de enunciação trazem para reflexão a exterioridade da língua, sua historicidade.
De um lado, a relação de um eu com um tu, para quem ele diz. E de outro, a relação de um eu com o que se diz. Estas relações são o fundamento da enunciação e, assim, do sentido. Ao mesmo tempo, a enunciação se configura tendo como fundamento do sentido uma relação de um eu, o enunciador, com aquilo que se diz. E aqui, gente, eu estou trazendo 3 exemplos de sub-áreas, digamos assim, da semântica, mas elas não são as únicas. Você teria ainda a semântica lexical, há quem diga da semântica computacional. Dá para se falar de outras tantas semânticas, digamos assim, que estão aí dentro, que nos mostram quão complexa é essa reflexão sobre a questão do significado. E que você tem, então, diferentes pensamentos de linguagem, como eu disse antes, envolvidos para a gente pensar essa questão do significado, da representação do conhecimento, da categorização do conhecimento daquilo que a gente sabe no mundo. E aí, por isso que eu falei a questão do protótipo lá no começo, que eu trouxe a palavra protótipo. Porque na semântica cognitiva, por exemplo, esse é um elemento que é importante de ser pensado. Quando você pensa numa ave, passarinho, você muito pouco provavelmente vai pensar de cara num pinguim. E isso não seria à toa. Uma pesquisadora, para não esquecer das mulheres, Eleanor Roche, ela vai dizer que a gente faz isso porque a gente pensa no protótipo do que seria um membro da categoria. A gente nunca vai pensar em elementos que são das bordas, digamos assim, da categoria, mas o que seria um elemento central. Não são esses os termos, eu estou trazendo aqui de maneira bem grosso modo, para a gente pensar como é que essas figuras das diferentes áreas da semântica estão tentando entender a questão do significado. Eu espero, portanto, que tenha feito sentido isso que eu tentei trazer aqui para vocês. Como eu disse, é apenas uma introdução. São vários os artigos que me ajudaram a trazer essas reflexões aqui. Um deles é o da Roberta Pires de Oliveira, professora, chama-se Semântica, o texto dela. Mas tem também o texto do professor Hilari com o professor Basso. Também é importante para a gente pensar isso, da perspectiva formal, por exemplo. Tem manuais que eu deixo aqui embaixo, tem aula do professor George Lakoff, tem uma série de conteúdos que nos ajudam a entender essa questão. Eles ficam aqui embaixo para você aprofundar essa conversa e avançar aí sozinho. Aqui é um abraço para você se aventurar nessas questões da linguística. Considere apoiar a produção de conteúdo desse canal para que esse conteúdo continue existindo. Eu deixo um abraço para vocês e tchau, tchau.